As prioridades de Jesus. Quem estava aqui terça passada? Ok, que bom, vocês vieram. Nós estamos falando sobre as grandes prioridades de Jesus. Porque se eu descobrir quais são as prioridades de Jesus, é só eu fazer o que Ele quer que eu faça. É só eu seguir o que Ele quer que eu siga. Nós, irmãos, estamos vivendo debaixo da prioridade das pessoas. Prioridade da escola, prioridade do trabalho, prioridade do governo, prioridade disso, prioridade daquilo. E na realidade nós deixamos de fazer o que realmente importa. Quando Jesus estava falando para os discípulos, lá em Mateus 6,33, Ele fez uma grande declaração de prioridade. Ele disse: portanto, buscai primeiro... Não, peraí. De vez em quando alguém manda mensagem assim: pastor, o pessoal da igreja lente fala, eles não ouvem a gente falar não. Está vendo, né? Eles que não falam. E não vão cortar esse pedaço não. Portanto, ficou ruim, hein? Não ficou ruim? Está frio, mas vamos dar uma melhorada na atmosfera? Portanto, buscai primeiro. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? O reino. E será que nós temos facilidade de buscar o reino? Buscar as prioridades de Jesus? Lógico que não, é muito difícil. Irmãos, quando Jesus começou a pregar, a primeira declaração pública de Jesus foi reveladora. A primeira revelação, a declaração dele está em Mateus 4:17. A Bíblia diz assim: e quando Jesus começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E depois lá em Mateus 6, que ele diz: busca primeiro o reino dos céus. Mas antes de mandar buscar o reino dos céus, ele mandou assim: peraí, vocês têm que se arrepender. Mas arrepender de quê? Arrependam da sua forma de pensar. Nós temos que nos arrepender da nossa forma de viver, para nós buscarmos esse reino. Ele diz: é chegado o reino está próximo. O que é próximo? Sabe o que quer dizer próximo em hebraico? Próximo, perto. Eu estou próximo a você, eu estou perto de você. Jesus estava dizendo: o reino agora está perto de você. Então ele estava dizendo: arrependei-vos, abra mão, esqueça o treinamento do mundo e começa a aprender comigo. Aprendei de mim. A questão aqui, você vem na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e parece que nós só aprendemos, mas não colocamos em prática. Parece que nós ouvimos, achamos legal, que legal é isso, o reino dos céus está próximo, é chegado. Jesus estava fazendo, irmãos, uma declaração reveladora, porque o primeiro Adão errou. O primeiro Adão agora foi reprovado. Jesus fez uma declaração que o reino regressou à terra. Ele estava dizendo: o segundo Adão chegou. Aí, o que tem o segundo Adão? Quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando. Jesus, irmãos, ficou ensinando os discípulos 3 anos e meio. E o ensino dele foi um só: o reino do céu, o meu reino. Prega o reino é isso, o meu reino é aquilo, o meu reino é isso. E quando ele faz a primeira declaração dele: arrependa-se, porque o reino está próximo. Arrependa-se do seu estilo de vida, arrependa-se do seu modo de pensar, tudo que você está fazendo, arrependa agora. E é difícil arrepender. Essa palavra de Mateus 4 é: abra mão da sua forma de pensar, para você receber os meus pensamentos.
Abra mão da sua forma de vida antiga para você receber a minha vida. Porque o que nós chamamos de vida, Jesus chama de quê? De ansiedade. Por que estáis ansiosos pelo que a vida solicita? Semana passada eu disse que o que Marta chamava de vida, ele chamava de quê? Distração. Por que anda distraída com tanta coisa? Irmãos, o estilo de vida que nós recebemos, o estilo de vida que nós vivemos é perigoso. Por isso Jesus diz: arrependa do seu estilo de vida. E se tem um negócio difícil de fazer, irmãos, é mudar o estilo de vida. É ou não é verdade? Coisa mais difícil que tem a fazer. Porque o nosso estilo de vida hoje produz um negócio chamado ansiedade. Se eu perguntar assim, quem é ansioso? Eu não. Alguém aqui é ansioso? Alguém está ansioso agora? Meu Deus, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que passar aquela roupa, eu tenho que cozinhar aquele feijão, e amanhã 3 horas da manhã eu já tenho que começar a arrumar as coisas, porque eu vou demorar 2 horas para chegar no lugar, e depois eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Deus do céu. Aí, irmãos, à medida em que você vai ficando ansioso, você vai ficando abatido, porque ansiedade é medo do futuro, culpa é medo do passado, ansiedade é medo do futuro, são coisas opostas. Uma pessoa que vive com culpa, ela sempre tem medo do passado. Uma pessoa que vive ansiosa, ela sempre tem medo do futuro. Então, como o futuro ainda não chegou, vai te abatendo, você vai ficando uma pessoa abatida, e às vezes você está até alegre, mas é alegre assim. Às vezes você está até animado, mas a preocupação, a ansiedade, ela suga a sua energia. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem. É por isso que você tem que vir na igreja, porque uma boa palavra te alegra. O que é uma boa palavra? Imagina você que é menina, você chega e a outra menina, sua amiga, diz: como você está linda. Que boa palavra, não? Aí você estava abatida, recebeu um pouquinho de energia, deu uma mexida no cabelo. Talvez você foi no cabeleireiro, seu marido não disse nada, mas a sua amiga disse: meu Deus, que cabelo lindo que você tem. Uma boa palavra. E o que dizer para os homens? Oh, gostei do seu carro. Oh, Deus vai te dar um carro novo, hein? É. Não, quem gosta de carro é homem. Mulher não gosta de carro. Não tem mulher que gosta de carro? As mulheres aqui gostam de carro. Aí você nem importa com carro. Que carro você quer, meu bem? Fala aí. Range Rover? Recebo também em nome de Jesus. A ansiedade, irmãos, é fruto do nosso estilo de vida. O futuro, as ameaças, será que vai dar certo? Será que esse serviço vai dar certo? Será que esse negócio vai dar certo? É isso que é ansiedade, o medo do futuro. E se você vem errando todos os dias, você também vive abatido por causa de culpa. Medo do passado, o que você causou no passado? E você não consegue tratar o passado e não consegue resolver o seu futuro. E quando mistura ansiedade com culpa, a depressão está a caminho. Porque é peso demais nas costas de uma pessoa. E Jesus diz: arrependa disso. Para de correr atrás dessas coisas. Eu estou dando para vocês a minha prioridade, porque o seu estilo de vida está te levando para a morte antes da hora. E tem gente, irmãos, clamando pela morte. Tem gente, irmãos, que não aguenta mais, talvez até aqui, hoje ou em casa. Tem pessoas que estão clamando pela morte, como Jó fez em Jó 3:11. Jó, ele estava sofrendo tanto por causa das suas perdas, por causa dos seus... Pode passar, filho. Por causa dos seus problemas, que ele disse: por que não morri ao nascer? Por que não pereci quando eu saí do ventre?
Irmãos, quando nós estamos diante de um passado não resolvido e um futuro que nos assusta, algumas pessoas não têm estabilidade, algumas pessoas não têm gente o suficiente para dar uma boa palavra, às vezes não tem ninguém o suficiente para dizer para você que tem solução. E quando a pessoa não tem aonde segurar, não tem com quem conversar, irmãos, algumas pessoas vivem fazendo essa oração, algumas pessoas vivem pedindo a morte. Nós deparamos com pessoas assim, não uma nem duas vezes por ano. É por isso que Jesus está pedindo para abrir mão dessa vida que está nos matando. Não é que você vai deixar o seu trabalho, você vai deixar os seus afazeres, mas isso não pode ser a sua prioridade. Se você trocar tudo isso por Jesus, um dia você vai se arrepender e vai ser tarde. Mas se você largar isso tudo por Jesus, você nunca vai se arrepender, porque Jesus nunca vai te deixar sozinho, Jesus nunca vai te deixar só. Jesus não deixa nenhum dos seus justos mendigar o pão. A questão aqui, nós falamos que servimos a um Deus, mas temos medo de confiar em Deus. Jesus surge no cenário da humanidade, irmãos, para voltar as pessoas a Ele. Jesus surge no cenário da humanidade, porque quando Jesus surge, ninguém sabia quem Ele era. Ele tinha que se apresentar. Surge alguém que é um rei, que é o Todo-Poderoso. Ele nasce numa manjedoura. Um ser tão grande como Jesus, ele entrava e comia em casas não recomendadas pela sociedade. Um rei que se deixou prender e ser torturado. Um rei, irmãos, que se deixou ser ferido e cuspido simplesmente para se misturar aos homens. Jesus estava mostrando a sua grandeza, mas não humilhando os homens. Ele foi gentil com os violentos e foi paciente com os arrogantes. Porque ele estava mostrando como que nós devemos nos comportar. Você não deve ser violento como os violentos, porque Jesus foi gentil com os violentos. Jesus foi paciente com os arrogantes. Para manter dentro das prioridades de Jesus, nós temos que aprender a nos comportar com Ele. E Jesus veio para surpreender a humanidade. O que a humanidade chama de vida, Jesus chama de distração. O que a humanidade chama de vida, Jesus chama de ansiedade. O que nós chamamos de vida, Jesus não chama de vida, irmãos. Porque na nossa vida, o estilo de vida que nós levamos hoje está fora da prioridade de Jesus. Nos faz tratar as pessoas como coisas. Aqui é meu funcionário, se eu não gostar eu boto para fora. Se não funciona, eu jogo fora. Isso aqui é o meu serviçal. Está aqui para me servir. E Jesus fez o contrário. Eu vim servir. Eu vim lavar os seus pés. Quem quiser ser o primeiro, que seja servo. Quem quiser ser o maior, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo. Mas o nosso estilo de vida quer fazer as pessoas servirem à força e quer escravizar as pessoas. Falta conhecimento, irmãos. Conhecimento de Cristo. O profeta Oséias disse no capítulo 4, versículo 6, que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Quando você rejeita o conhecimento de Deus, Deus te rejeita. Pastor, mas isso está no Velho Testamento. Em Romanos 1:28 diz a mesma coisa. Adiante. É a mesma coisa. Deus abre mão das pessoas que simplesmente rejeitam o conhecimento dele. As pessoas estão sendo destruídas porque não querem conhecer a Deus.
não querem conhecer as prioridades de Deus. Por quê? Estamos ocupados demais com a nossa prioridade. Mas o sistema de Jesus é que veio para nos livrar de nós, veio para nos surpreender. Um Jesus que trata os servos com status de reis e sacerdotes. Quantos aqui são reis e sacerdotes? Quem mais poderia nos dar esse status? Só Jesus. E a questão, irmãos, é que os cristãos, por não conhecer o sistema do reino, não conhecer o sistema de Jesus, não conhecer as prioridades de Jesus, estão vivendo como escravos do mundo, quando na realidade nós deveríamos viver como reis e sacerdotes aqui na terra. Quando a Bíblia diz que Ele é rei de reis, está falando que Ele é o nosso rei. Nós somos os reis que Ele elegeu. Veja o que diz em Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus, nos fizesse reis e sacerdotes, e reinaremos no céu de glória. É isso? Reinaremos onde? Reinaremos onde? Onde é que a Bíblia diz que você vai reinar? Então por que você ainda não está reinando? Isaías 1,19 diz que se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Por que os cristãos não entendem isso? Porque estão atrás das prioridades do mundo e não estão seguindo as prioridades de Cristo. Ele não disse que você vai reinar no céu. Eu estou esperando Jesus me buscar para me reinar no céu. Ele já reina lá no céu. Vocês vão reinar na terra. A terra Ele deu aos homens. Os cristãos estão bem atrás do que Deus programou para os cristãos. Estamos muito atrás. Mas Jesus nos surpreende, tratando os seus servos com status de reis e sacerdotes. Vê se tem um rei ao seu lado aí, ou uma rainha que seja, e diga: Vossa Majestade. Ficamos com vergonha, não? Mas não é para ficar, porque é Ele que disse que somos. Nós colocamos na nossa cabeça que nós não somos nada, e Ele disse: quem disse que vocês não são nada? Eu disse que vocês são reis e sacerdotes. Foi vocês que disseram que vocês não são nada. Quem disse para vocês que vocês não são nada? Deve ser outra voz, porque Jesus na sua palavra diz que somos reis e sacerdotes. E reinaremos sobre a terra. Isso é bom, não? Que rei é esse que se relaciona como um mestre amigo, um líder amigo? Ele vem ensinar que as suas prioridades, irmãos, não é dominar as pessoas. Dentro das prioridades de Jesus, Ele almeja o coração dos seus servos e não a servidão. E tem cristãos exigindo a servidão de pessoas, até a igreja. A servidão não é algo a ser exigido, é algo que eu decido em relação a você. É algo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Jesus vem ensinar que dentro da prioridade dele, Ele é um rei que veio para ser amado e não temido. Tem pastores que são temidos e não são amados. Tem líderes que são temidos. Você está fora das prioridades de Jesus. Dentro das prioridades de Jesus, Ele deixa as pessoas livres. Um rei que deixa as pessoas escolherem. Todos têm plena liberdade de deixá-lo ou servi-lo. E às vezes nós ficamos com raiva quando alguém deixa de servir Jesus. Serviu fulano, olha lá, já está no mundo. E Jesus é um rei tranquilo. Ele deixa a liberdade de você abandoná-lo. Porque Ele diz: se você quer me servir, você tem que negar a si mesmo. Toma a sua cruz. Ele te deixa livre. É um sistema, irmãos, que nos surpreende. Você já imaginou um rei tão grande, mas que esconde a sua grandeza? Um rei que decidiu nascer na manjedoura, um governo que se acomodou na carpintaria, um Emanuel, um Deus que se misturou aos homens. Aí eu preciso descobrir qual é a prioridade desse rei,
porque é isso que vai dar certo para a minha vida. Mas as pessoas precisam discernir o reino de Deus. Quando Jesus sentava com as pessoas, Jesus começava a falar com as pessoas, Jesus não dizia assim: olha, o reino você entra por aqui, vai dar certo. Hoje você vai nas livrarias, aí tem lá 7 passos para ser feliz, 12 passos para ficar rico, 15 passos para ficar bilionário, os 7 hábitos das pessoas eficazes. Aí você lê, você descobre que não tem hábito nenhum. As diferenças entre a pessoa pobre e a pessoa rica. Aí você vê que não tem nada ali, gente. Aí Jesus vem e não diz nada disso. Como que Jesus, irmãos, revela as suas coisas? Olha como Jesus fazia. Mateus 13:34. Tudo Jesus dizia por a multidão, e nada lhes falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E o profeta disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Como é que Jesus falava? Como Jesus falava? E a Bíblia está dizendo que ele estava publicando coisas ocultas desde a fundação do mundo. Como é que Jesus revela as coisas ocultas desde a fundação do mundo? Vamos contar as parábolas. Parábola do semeador, do juiz iníquo, 10 virgens, dracma perdida, do rico e Lázaro, do filho pródigo. Acabou? Onde Jesus revela os segredos que estão escondidos diante da fundação do mundo? Aonde? E vocês não passou de 6 parábolas ainda. Eu estou chegando à conclusão que vocês não se interessam. Parece que a igreja não se interessa pelo que Jesus está revelando diante da fundação do mundo. Onde é que ele escondeu os segredos? E o que desprezamos? Por que desprezamos as parábolas? Porque achamos que elas são simples demais. A manjedoura era muito simples. A cruz era muito simples. A casa de um carpinteiro era muito simples. Deus escolheu lugares simples para esconder tesouros. E é por isso que Jesus disse: o meu reino é semelhante a um tesouro escondido. Parece que Deus está sempre se escondendo para saber quem quer procurar. É por isso que ele disse lá em Hebreus 11:6, ele disse que ele recompensará aqueles que o buscam. Mas parece que nós não queremos buscar muito. Vou começar de novo. Vamos começar a falar as parábolas. Parábola do semeador, filho pródigo, 10 virgens, trigo e joio, dracma perdida, grão de mostarda, dos 10 talentos. Posso pregar mais 10 anos. Estou garantido mais 10 anos. Irmãos, você sabe por que Jesus falava por parábolas? Para separar a audiência. Aqueles que se achavam muito sábios ignoravam o que ele estava falando, porque era muito simples. Jesus sempre trabalha com coisas tão simples, como um grão de mostarda, como fermento, como a manjedoura, que as pessoas sábias não queriam se juntar a ele.
Ninguém, as pessoas, não. É por isso que a Bíblia diz que tinha ouvidos e não, tinham olhos e não viam. Às vezes as pessoas querem pregar, querem falar, falam tão difícil que os fariseus até iam gostar. Mas Jesus falava simples, para separar a audiência. Por que Jesus falava por parábola? Para separar a audiência. Tanto que diz lá em Mateus 11, 25: escondestes essas coisas dos sábios cultos e a revelastes aos pequeninos. Agora eu entro na mensagem que eu quero deixar para vocês, para fechar. Dentro das prioridades de Jesus, Ele colocou um banquete invisível. Está dentro de uma parábola. Muita atenção. Ele escondeu um banquete invisível que está pronto para cada um que está aqui, que está em casa, mas estão distraídos com as nossas prioridades, com as prioridades dos outros, que você pode ser excluído do banquete. Primeiro ele faz um convite, Mateus 11, 28. Venha até mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi um convite muito especial. Ele estava chamando todo mundo para ir até ele, para se livrar dessa vida e receber a vida que ele tem. O convite dele era para sair do desespero. Porque, irmão, se tem uma coisa que culpa e ansiedade traz, é desespero. E o desespero é um fardo vazio, porque você não resolve quando fica desesperado. É um fardo vazio que produz peso, produz doença, produz um monte de coisa. Rouba o controle da situação, rouba o controle da sua vida e faz você tomar atitudes que amanhã você vai querer se livrar dela. Só que não vai conseguir. Aí você ficou com culpa. O que é culpa? Medo do passado. O que é ansiedade? Medo do futuro. Você tem duas questões. O desespero te coloca nas duas questões. O medo do futuro te faz tomar uma decisão que vai ficar no passado e vai gerar culpa. E Jesus faz um convite. Você que é desesperado, você que está sobrecarregado, você que está cansado, você que está oprimido, vem até mim. Vem até mim e eu vou te aliviar. Só que as pessoas não estão indo, não estão confiando em Jesus. É por isso que igreja é lugar de profeta, irmãos. A profecia da palavra, a palavra de Deus precisa ser pregada, precisa estar levado. Porque tudo que ele falou, ele estava falando das suas prioridades. Tem um texto que eu quero ler para vocês, que está em Amós 9,13. O salmista também falou sobre ele, mas eu quero pegar o texto cheinho de Amós para vocês. É uma profecia, ok? O que é profecia? Buscar a palavra da eternidade para o presente. Isso é uma profecia. Então o profeta, ele busca a palavra da eternidade e mostra ela no presente. E a profecia é essa: está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. É uma profecia de prosperidade para o povo de Deus. É uma profecia dos últimos dias. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Mas essas questões estão dentro do banquete que Deus está oferecendo para o seu povo. Você que está aqui, o dia chega, vai chegar o dia em que a prosperidade
vai estar colocada diante de você. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da prioridade de Jesus, Ele colocou um banquete invisível que muitos participam, mas eu vejo muitos que não participam. Por quê? É um banquete do céu, irmãos. Deus preparou um banquete para mim e preparou um banquete para você. É por isso que Ele disse em Mateus 6, Ele diz: para de ficar preocupado com o que você vai comer. Para de se preocupar com o que você vai vestir. Por que você está ansioso por tudo que a vida está te apertando? E Ele convidou todo mundo para o banquete. Olha que banquete bonito, né? Lucas 14, 17. Eu pego a parábola e vou pegar a parte da prioridade de Jesus. Ele mandou chamar todo mundo. Ele mandou chamar todo mundo que estava inscrito. Na hora de desfrutar do banquete, todos comigo, na hora de desfrutar do banquete? Diga de novo. Agora vamos dizer: esta é a hora de desfrutar do banquete. Mas tem um problema. Ele enviou o seu servo. Ele enviou um pregador. Ele enviou um mensageiro. Enviou, em algumas versões está o mensageiro. É uma parábola se referindo às prioridades do reino. Na hora de desfrutar do banquete, Ele enviou o servo dele, enviou o mensageiro dele para dizer para os convidados: venham, pois tudo está pronto. Quantos creem que está pronto? Irmãos, eu estou vendo que tem muita gente que vai para o céu, vai chegar lá, tem tanta caixa fechada com o seu nome lá. Aí vai falar: Deus, é isso aí, isso é meu? É seu. Mas não serve aqui não, era para você ter usado lá, mas você nunca viu, você nunca pegou. Você estava muito distraído. Você estava tipo Marta. Tem a Marta e M. Martã. Deu certo não, né? O Marto. Tem Marto? Vamos inventar esse nome agora. Marta e o Marto. Marte não. Venham, pois tudo está... Irmãos, o que pastores, pregadores, pregadoras, mensageiros estão anunciando no púlpito desde sempre? O banquete está pronto. O que Deus tem para você está pronto. O que Deus preparou para você está pronto. Está pronto, está pronto, está pronto. E o mensageiro foi chamar e dizer para todo mundo: está pronto. Só que nenhum deles atendeu o mensageiro. Porque a prioridade do reino não era a prioridade dos convidados. Põe atenção. A prioridade do reino não era a prioridade dos convidados. Ele foi lá dizer: olha, sua família está pronta, sua festa está pronta, a universidade do seu filho está pronta, seu trabalho está pronto, seus negócios estão prontos. Eles só tinham que aceitar o convite e sentar na mesa. A questão é que às vezes as pessoas nem recebem o mensageiro. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Tem gente que não sabe receber um pastor em casa. Quando você recebe um pastor em casa, a Bíblia chama o pastor de anjo. A palavra anjo significa enviado, ou mensageiro enviado. Jesus disse algo em Mateus 10, 40, que é muito importante. Ele disse assim: quem recebe aquele que eu enviar, quem recebe aquele que eu enviar, cuidado quando você estiver recebendo quem Deus enviou. Se você marcasse um café na sua casa para um pastor, você faria um bom café. Mas se você soubesse que Jesus iria no lugar do pastor, como seria esse café? Rapidamente? Como seria? O que você colocaria na mesa? Como seria a entrada?
Você colocaria até uma música, né? O rei estava... Jesus fez uma declaração reveladora nesse texto. Quando você recebe quem eu enviei, você está me recebendo. E quem me recebe, recebe o meu Pai. Cuidado quando você for receber as pessoas na sua casa. Isso precisa de honra. Mas volta para o banquete. Irmãos, o mensageiro foi lá falar: olha, o banquete está pronto. Tudo que você precisa ele põe no banquete para você. Tudo que você tem fome está pronto. Tudo que você necessita está no banquete. Só, irmãos, que todos tinham uma desculpa. E todos somos treinados em dar desculpa. Moisés deu desculpa e era verdadeira, mas Deus não aceitou. Gideão deu desculpa e verdadeira, Deus não aceitou. Todas as suas desculpas podem ser verdadeiras, mas Deus pode não aceitar. Gideão disse: a minha família é pequena, eu sou o mais fraco. Deus não aceita. Moisés disse: eu não sei falar. Não aceito suas desculpas. Só que todos até hoje dão boas desculpas. Versículo 18: mas eles começaram um por um a apresentar. A mensagem é a mesma, irmãos. Jesus estava falando sobre uma prioridade do reino, de atender o chamado e o convite para um banquete que é para você. Não era um banquete para ele. Quando você atende a prioridade do reino, as outras coisas que você está buscando, que está te deixando ansioso, depressivo, ele diz: eu acrescento. Dê atenção à minha prioridade e eu acrescento as outras coisas. Mas nós damos atenção às outras coisas e esquecemos da prioridade do reino. E nós estamos com um problema. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso lá cuidar dela, por favor, me desculpe. Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe. Sua prioridade não é a prioridade do reino. Não é que você não pode ter uma propriedade, mas as suas terras não é propriedade, não é prioridade para Jesus. Ele vai meter fogo nisso tudo mesmo. E se você morrer, você não vai pisar mais nela. Você pode ter a sua terra, ter sua propriedade, mas não é a prioridade do reino. O outro disse, versículo 19: acabei de comprar 5 juntas de bois, comprei um gado aí e estou experimentando as juntas de boi, por favor, me desculpe. Todos foram educados. As pessoas são educadas. Eu não vou no retiro de mulher não, porque eu tenho que cuidar dos meus negócios. Desculpe-me, não é a minha prioridade. E Jesus diz: a sua prioridade não é a minha prioridade. Por isso que o seu lugar no banquete está correndo risco. Não estou falando de salvação não, irmãos. Estou falando de desfrutar de bênçãos aqui. Eu comprei umas juntas de boi. Jesus fala: o seu rebanho não é prioridade do reino. Não que você não possa ter um rebanho. O reino pode acrescentar rebanhos para você, pode acrescentar essas coisas para você, mas não. E o outro foi até melhor. A desculpa dele: acabei de me casar. Estou na lua de mel, não posso ir. Sua família é importante para mim, mas sua cerimônia de casamento não é prioridade do reino. Se atrapalhar o reino, eu tiro você do meu banquete. Para ou continua? Todos os que foram convidados deram boas desculpas. Na igreja as pessoas dão boas desculpas. Boas desculpas para tudo. E as prioridades de Jesus dizem para você: o que você chamou de prioridade, para o reino não é prioridade, pode custar um lugar no meu banquete.
Eu posso trocar você. O que eu tinha preparado para você, eu ponho na mão de outro. Estão me acompanhando? Jesus preparou um banquete para você. Eles eram convidados. Eles receberam um convite. Todos aqui são convidados. Só que nós damos boas desculpas e colocamos as nossas prioridades acima das prioridades do reino. E Jesus, as suas prioridades não podem ficar acima das minhas prioridades. No versículo 24 tem uma sentença. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. É uma palavra escatológica também. Mas hoje eu não estou dentro da escatologia. Hoje eu estou falando sobre as prioridades de Jesus. Todos comigo? As minhas desculpas pode me custar um lugar no banquete. Isso é sério, né? Vocês acham que é sério? É muito sério. Todas as pessoas que vivem dando desculpas, e são desculpas verdadeiras. Ele casou mesmo. O outro comprou a junta de boi mesmo. Ele estava ocupado mesmo. E Jesus está dizendo, as suas ocupações não podem ficar acima das minhas prioridades. As suas coisas, que você está chamando de prioridade, que estão ocupando todo o seu tempo, vão te custar mais do que você imagina. Pastor, o que Deus quer de mim? Tudo. O que Deus quer de mim? Simplesmente tudo. O que vai, irmãos? O que vai te custar não dar atenção ao convite desse banquete? Algumas pessoas acham que vai custar alguns domingos na igreja. Talvez, não, vai me custar a minha oferta. Não. Quando você entende sobre as prioridades de Jesus, a sua vida precisa mudar. A sua história precisa mudar. O que o Evangelho quer de você, é você todo. Você não pode ser meio crente, meio não crente. Você não pode ser mais ou menos de Cristo. Quais são as suas prioridades hoje? O que está garantindo para você a sua ansiedade? Abra sua Bíblia. Todos, pega a sua Bíblia. Abra em Mateus. Pode deixar no texto aí, tá, filho? Mateus 6. Versículo 25. E a Bíblia diz assim: eu vos digo, leia na sua Bíblia. Pode ler do jeito que está aí. Todos? Vocês acharam que foi uma bagunça? É isso que esse texto está falando. Da sua vida. Entenderam o que eu disse ou não? Não dá para entender essa vida mesmo.
E Jesus disse claramente: não fique ansioso pela sua vida. Você está preocupado demais com o que vai comer, com o que vai beber, com o quanto ao vosso corpo, o que você vai vestir. Parece que a sua vida não é mais do que comida, e parece que o seu corpo não é mais do que as roupas. Uau, que texto bom, e estava escondido? Não, estava aqui na Bíblia. Versículo 31. Não fiqueis cuidadosos dizendo: então o que comeremos? O que beberemos? Ou o que vamos vestir? Porque todas estas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe todas as coisas que vocês precisam. Irmãos, as prioridades de Jesus nos faz inverter a nossa prioridade. Não é que você não deve trabalhar, não é que você não deve comprar suas roupas, só que isso não pode ficar acima das prioridades do reino de Deus. Eu não vou na igreja porque eu não tenho roupa. Jesus, espera aí, seu corpo vale menos que a roupa? Se você percebeu o que eu estou te dizendo hoje, tem um banquete de Deus preparado e os convites estão postos. Mas neste banquete não se assenta quem vive dando desculpas, invertendo prioridade. É por isso que muitos cristãos trabalham duro e sempre estão duros. É por isso que muitos cristãos dão uma vida pelo trabalho, de manhã, de tarde. A Bíblia diz assim: o que adianta, Salmo 127, o que adianta levantar de madrugada e comer o pão de dores? Porque Deus dá aos seus enquanto prioridade. E aquele que vive com as prioridades do mundo ainda aponta o dedo para aquele que está dormindo e Deus está dando para ele, e chama ele de ladrão. Ele diz: não tem ninguém roubando aqui, é você que está se roubando. Você poderia estar com uma vida melhorzinha, está desfrutando melhor dessa terra. Abra a sua Bíblia, todos, pegue a sua Bíblia. Isaías, capítulo 1. A Bíblia, no meio da Bíblia, profetas maiores. Isaías começa com I. Porque vai que você nunca leu esse livro, né? Isaías, I-S-A-I-A-S. Quem achou diz amém. Amém. Quem não encontrou diga Escola Bíblica Dominical. Versículo 19. Todos que estão com a NVI leiam. E depois revista e corrigida. Você nem sabe a Bíblia que está na sua mão, né? Dá uma lidinha nesse texto. O que é que está dizendo? Comigo na minha versão: se quiserdes e converterdes, comereis o melhor dessa terra. É se Deus quiser ou se você quiser? Deus ou você? Então fala: se eu quiser, as prioridades do reino e obedecer a palavra do reino, o que acontece? Você está comendo o melhor dessa terra? Está difícil, não? Ou a sua vida é ansiedade, preocupação, culpa, depressão, opressão? É muita ação, hein? Confusão. Tem mais alguma coisa? Termina com um. Maldição, tribulação, depilação. Vem na cabeça, eu vou falar mais alguma coisa. Mais o quê? Irmão, tem lógica, a gente chega e eles depilam a gente sem cera, o preço do trem. Falou mais o quê? Acusação. E é muita ação. Põe atenção.
Por que a Bíblia diz que se você quiser obedecer? Porque as pessoas ficam assim, ai, estou esperando a vontade de Deus. Irmão, não confunda a vontade de Deus com o que você tem que decidir. Qual é a vontade de Deus? Que você tenha saúde ou fique doente? Quem é que põe a comida na sua boca? É Deus ou é você? A vontade de Deus é saúde, mas a sua decisão é escolher bons alimentos. Frase de Facebook tem. Qual é a vontade de Deus? Que você tenha um corpo saudável ou um corpo doente? Quem é que tem que decidir levantar e dar uma caminhada? Ou você quer que um anjo vá lá e... Vou arrumar outro nome. Pastor Herbert. O anjo chegando. Eu vim do céu, porque a vontade de Deus é que você caminhe. Levanta, põe aquele calçãozinho Adidas, pequeno, rosa, e aquele tênis branco, verde. Comer social para o pessoal saber que você é pastor. Uma camisa da Nike com gravata. E vá caminhar. Pensou já? Pastor Everett, camisa. Uma camisa da Nike de gravata, calçãozinho, sapato e uma meia social, caminhando. Irmãos, a vontade de Deus não pode ser confundida. Deus, irmãos, espera que nós tomemos decisão de acordo com a sua palavra. Ah, mas é Deus que decide tudo. Não é assim, irmãos. O que Deus decidiu está na palavra dele. Deus decide quem tem dinheiro. Se Deus decidir quem tem dinheiro, irmãos, os missionários seriam? E os bandidos? E quem está com dinheiro? É porque ensinaram os missionários a nunca seguir alguns princípios. Só mandaram eles, jogaram lá no meio dos porcos, no meio dos ratos, no meio das cobras. Não ensinaram algumas coisas para eles ainda. Deus não decide quem tem saúde. Deus é fonte de saúde, mas é você que tem que decidir cuidar do seu corpo. Eu estou esperando a vontade de Deus. Ela falou, a minha vontade está estabelecida aqui, ó. Eis que eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolha a vida para que viva. Ele não falou que ele vai escolher, ele falou para você escolher. Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. As pessoas estão fazendo escolhas erradas. E Jesus veio para dizer, as prioridades não são essas. Essa é a prioridade, você está invertendo. O que você está chamando de vida, eu não estou chamando de vida, eu estou chamando de distração e de ansiedade. Por isso que você não dorme mais, não vive mais e vive sofrendo. Quantos querem salvar a sua vida? Amém. Quantos querem salvar a sua vida? Amém. Vamos ver o que tem que fazer então. Marcos 8:35. Pegar a receita, né? Qualquer que quiser salvar a sua vida, mas você está tentando agarrar nela. Ele está falando de abrir mão da vida que você está tentando segurar, a vida do mundo. Mas eu vou perder. Ele falou perder mesmo. Mas qualquer que perder a vida por amor de mim e do Evangelho, não precisa nem explicar muita coisa, né? Eu quero declarar para vocês que você está diante de um Evangelho que exige santidade. Você está diante de um Evangelho, irmãos, que vai exigir tudo de você. Vai exigir sua vida. É por isso que a gente fala entregar para Jesus. Entrega tudo para Ele. Continuar arrependendo todo dia, continuar crendo todo dia.
é o evangelho da prioridade. Semana que vem, eu vou falar sobre a prioridade número 1 de Jesus. Não, eu vou deixar para outra semana, vou falar de outra prioridade de Jesus. A número 1 eu vou deixar para o final, né? Senão vocês faltam. Semana que vem eu vou para a parte 3. Prioridade número 3 de Jesus. Hoje eu falei sobre a prioridade de um banquete invisível. Mas o que tem que fazer para sentar nele? E eu vou deixar a última declaração de Jesus. Está filmando o Geraldo aí? Eu vou deixar a última declaração de Jesus, que ele disse assim, João 16, 12. Todos comigo? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar. Tudo bem? O Geraldo jogou aqui, saiu correndo. O que foi, Geraldo? Tem bomba dentro? Irmãos, pega essa palavra de semana passada e a de hoje, faça as suas anotações e coloque em prática. Quantos aqui são adoradores? Adoração é responder a Deus, responder à palavra de Deus, é responder à divindade de Deus. Por isso que no Salmo 115, versículo 8, a Bíblia diz, em respeito aos ídolos, tornem-se como eles aqueles que o adoram. Quando você responde à palavra de Deus, Deus está dizendo que você vai se tornando como Ele. Você vai se tornando como Cristo. Comece a responder à palavra. Comece a responder à palavra todo dia. E sua vida vai mudar. Amém?